Ao som da música, a igreja pode se colocar de pé. Que essa certeza possa ser muito forte em nossos corações, né? De que nós somos de Jesus. Amém? Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitado pela fé, o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus amantíssimo Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por teu amor, por teu cuidado, por tua graça incidida em nossas vidas. Te agradecemos também pela oportunidade de, em mais uma quarta-feira, estarmos aqui reunidos para te adorar e para ouvir o Senhor falar conosco nesta noite. Te pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, que nós possamos sair daqui mais engrandecidos em Ti. Fica conosco, seja com nossos lares, com nossos queridos, nos protegendo de todo mal e todo perigo. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, neste momento nós iremos ler aqui os pedidos e agradecimentos que alguns irmãos enviaram, né, para o nosso querido pastor, para outros líderes da igreja. E nós vamos, neste momento, estar lendo aqui alguns pedidos de oração.
E o primeiro pedido que eu gostaria de ler aqui é o pedido do nosso irmão Ney, daqui de Miracema, da igreja de Miracema. E ele pede oração por um amigo de infância, que o nome desse amigo dele é Bruno, e ele está com Covid, né? E ele foi transferido para o Rio, e devido ao quadro dele. Então, o nosso irmão Ney, ele pede oração aí pelo amigo dele, o Bruno, um amigo de infância dele, que infelizmente está aí com essa doença, o coronavírus, né? Que nós estamos tentando nos livrar. Mas então vamos estar orando, né? Pelo Bruno, o amigo do nosso querido irmão Ney. Continuando aqui os pedidos e agradecimentos, a irmã Patrícia, aqui também de Miracema, pede oração por sua família, por seu pai, Sebastião. Agradece também pela saúde da sua família no geral e também pede pela saúde de seu pai e também agradece pela misericórdia e pelo cuidado de Deus na vida dela. Amém. Continuando aqui, o nosso irmão Reinildo, da IASD de Monte Alegre, da Igreja Adventista de Monte Alegre, ele agradece a Deus por tudo que ele tem feito na vida dele, né? E ele agradece também por Deus ter sustentado a cada dia, e ele pede oração pela família dele e pela nossa igreja, né? A igreja lá de Monte Alegre. Então nós vamos estar orando, né? Pela família do nosso irmão Reinildo, pela igreja de Monte Alegre e por todos os irmãos de lá também. A irmã Maria Rig, aqui também de Miracema, ela não especificou, mas eu acredito que ela esteja aqui agradecendo a Deus pela recuperação de um câncer de mama de uma amiga, que foi retirado, fez quimioterapia e 30 sessões de radioterapias, e essa semana teve alta para a honra e glória de Deus. Ela está aqui falando que ela mora em Niterói e é motivo de muita alegria para todos nós, familiares e amigos. Também pede oração por sua mãe, que está bem debilitada, né, bem idosa, e já que não quer mais se alimentar, e também agradece por tudo que Deus tem feito na vida dela. Então, irmã Maria Rig, vamos estar orando por sua mãe e também orando em agradecimento por essa recuperação de câncer. Acredito que seja algum familiar ou amigo seu. Amém. E continuando aqui, o nosso irmão Rodrigo, da igreja de Pádua, né, creio que muitos aqui conhecem ele. Ele agradece pela melhora evolutiva de um amigo dele, amigo de profissão, que também estava com Covid, e ele tem melhorado. Ele também agradece pela melhora da nossa querida irmã Cristina, da igreja de Pádua também, que ela está, né, na verdade, com coronavírus, mas graças a Deus ela tem apresentado um quadro de melhora, graças às orações dos nossos queridos irmãos, e então o nosso irmão Rodrigo de Pádua, ele agradece, né, por essas duas melhoras. Também nós temos aqui o pedido da irmã Onélia, de Laje. Na verdade, que é um agradecimento. Ela botou assim: eu tenho muito a agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela esperança que temos em Cristo, sua bondade, sua misericórdia a cada dia e pela sua infinita graça. Ela também agradece pela melhora de seu filho Vitor e pede a nós que continuemos orando para que Deus possa mostrar o problema que ele tem. Então, irmã Onélia, nós vamos estar orando, continuando orando pelo Vitor, tá bom? Amém. E a nossa irmã Klebe, aqui também da igreja de Pádua, ela agradece pela melhora do Lucas e também pede oração pelo pessoal que está estudando Recalculando a Rota, o estudo bíblico aí online. E ela também agradece pela melhora da nossa irmã Cristina também, de Pádua. E então esses foram alguns dos nossos pedidos e agradecimentos aqui de alguns irmãos, né, que mandaram mensagem para nós. E creio eu que esses pedidos aqui eles representam muito os pedidos de nossos queridos irmãos que aqui estão presentes nessa noite também, né? Porque todos nós estamos orando por muitas pessoas que aqui foram citadas, né? Queridos irmãos nossos que infelizmente adquiriram o coronavírus, e também por outros diversos pedidos. E tem mais algum pedido aí, Ruth? Sim, aqui tem um agradecimento da irmã Maraí, do grupo de Flores. Ela agradece por seus filhos estarem trabalhando, né? Ela agradece pela Mateus e pela Ingrid que estão trabalhando, e por sua filha Bia, que também parece que hoje começou seu primeiro dia no trabalho. Então, ela agradece a Deus por esses motivos. Amém. Nosso pastor vai dar uma palavrinha neste momento. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês não vão me ver quem está na internet, mas fica aí o áudio. Eu quero agradecer, né, um agradecimento de algumas pessoas daqui da igreja de Miracema. Eles estão agradecendo pelo aniversário da irmã Amábia. A Amábia, que compõe a recepção aqui da igreja de Miracema, e está mandando muito bem
né? Hoje ela não veio, justificável, mas tem cuidado da nossa recepção e é sempre motivo de agradecimento, né? Mais um ano de vida. E o pedido pelo batismo do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso. Tenho dito incessantemente que nós estamos dentro de uma guerra espiritual e agora a gente precisa estar revestido de Deus, né, para que a gente saia vitorioso, esteja do lado vitorioso. Amém. Então, quero pedir os irmãos aí que estão nos acompanhando, os irmãos aqui que estão presentes na igreja também, que nós possamos estar orando em nossas casas, né, por todos esses pedidos que aqui foram expressados, e que nós possamos estar sempre confiantes, né, de que o nosso Deus ele tem o melhor para cada um de nós, para cada um dos nossos irmãos que estão enfrentando algum tipo de problema. E neste momento nós estaremos fazendo uma oração por todos esses pedidos e também pedir que Deus venha estar abençoando o culto dessa noite. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos Te adorando, Te agradecendo e pedindo, né, por nossas vidas, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos irmãos. Queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar atuando na vida de cada irmão que fez um pedido, de cada irmão que está necessitando de alguma bênção, de algum livramento do Senhor. Queremos Te pedir, neste momento, uma oração muito especial por todos os pedidos que aqui foram expressados, que o Senhor venha estar trabalhando, que na vida de cada irmão que expressou o seu pedido, que a sua vontade seja feita, porque nós sabemos que a sua vontade é o melhor para as nossas vidas. Então que o Senhor venha estar habitando no nosso coração, que o Senhor venha estar nos dando a compreensão também para que nós possamos entender a Tua vontade, para que nós possamos seguir a Tua vontade e aceitar ela em nossas vidas a cada dia. Queremos Te pedir uma bênção especial pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando, que o Senhor venha estar habitando no coração deles, que a mensagem dessa noite possa tocar no coração deles e que eles possam sempre manter viva a esperança no coração de que nós somos de Jesus e de que nós já temos a vitória. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoe os irmãos que aqui estão presentes também nessa noite, que o Senhor venha tocar no coração deles também, né? E que o Senhor venha nos dar forças para que nós possamos superar este momento difícil que nós estamos passando, devido a esta pandemia do coronavírus que mudou a vida de todos nós, o nosso cotidiano. A igreja agora está retornando, devagar, mas está retornando. Então nós queremos pedir forças, que o Senhor venha estar nos consolando, nos abraçando neste momento, para que nós possamos nos sentir amparados por Ti, para que possamos renovar as nossas forças, as nossas esperanças, para que nós possamos continuar o Teu trabalho e a pregação do Teu Evangelho. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, neste culto, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui na Igreja de Miracema. Boa noite a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook da nossa Igreja de Miracema. Seja muito bem-vindo, que você se sinta na casa de Deus, porque indiretamente, né, você está aí no conforto da sua casa, mas também está aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? Queria começar dando as boas-vindas mais uma vez aos nossos irmãos que estão aqui presentes. É motivo de grande alegria, né, poder voltar aqui ao púlpito, poder voltar à casa de Deus para falar sobre a palavra dele, para pedir orientação do Espírito Santo e podermos falar um pouco, né, sobre a palavra de Deus, aprendemos mais sobre ele, onde depois de um momento tão difícil, nós aos poucos estamos retornando e, se Deus quiser, o mais rápido possível, o Espírito Santo vai nos dar o privilégio de estarmos todos juntos, normalmente, aqui na casa de Deus, amém? Eu queria pedir a você que está aqui na igreja, que está aí online, que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34. Hoje nós vamos meditar numa história que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito do tema do chamado. E hoje nós vamos estudar sobre um chamado muito famoso, né,
na palavra de Deus, nós observamos que a maioria dos servos de Cristo, aqueles que foram servos valorosos na causa de Deus, eles receberam um chamado. E alguns desses chamados são chamados bem característicos, são chamados bem assim interessantes, onde nós podemos observar como Deus ama os seus filhos, como Deus olha pelos seus servos, aqueles servos que Ele escolheu para proclamar, né? Para proclamar o Evangelho, proclamar a vontade, proclamar a verdade e guiar o povo de Deus. Nós vamos começar então, Deuteronômio 34, fala sobre a morte de Moisés. Um dia desses a gente estava na nossa base, nós do Ministério Jovem, toda sexta-feira nós fazemos uma base, é como se fosse um pequeno grupo. Você que é adventista, você sabe muito bem que é um pequeno grupo. Você que não é adventista, você pode... É igual uma célula, é mais famoso o nome, né? Muita gente conhece como célula. Toda sexta-feira, às 7h30, nós nos reunimos. 7 horas, 7h30, estamos ali reunidos. Em uma dessas bases, o líder de base ele organizou uma gincana com a gente, onde nós devíamos falar sobre um personagem bíblico que nós admiramos muito e que nós queríamos conversar com ele quando chegássemos no céu, se a gente estiver lá, né, para a honra e glória de Deus. Estaremos. Então, alguns falaram Daniel, outros falaram... até o personagem que a gente vai meditar nessa noite, a gente vai começar falando de Moisés, mas depois vai entrar em Josué. E eu falei Moisés. Por que Moisés? Porque eu particularmente admiro muito Moisés. Moisés, ele parece muito conosco quando Deus nos chama. Muitos de nós relutamos um pouco, colocamos empecilhos. Eu mesmo, isso é mais às vezes para mim. Porém, Moisés, por mais que tenha ali dialogado com Deus e Deus ali mostrando que ele é poderoso, que ele daria forças a Moisés, Moisés então cria coragem e vai guiar o povo hebreu, liberta o povo hebreu das garras do cativeiro do Egito e guia durante 40 anos o povo. E coisas extraordinárias acontecem quando Moisés ele guia o povo. Moisés, o episódio do Mar Vermelho, que particularmente para mim é um episódio extraordinário, você imagina, com um cajado na mão pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, Moisés ali vê uma coisa extraordinária acontecendo, Deus abre o Mar Vermelho para o povo hebreu passar. Outras coisas acontecem, a coluna de fogo durante a noite, as nuvens durante o dia, e o evento da serpente, onde Moisés levanta também a serpente ali, e representa o sacrifício de Cristo Jesus, que futuramente iria acontecer. É muito interessante quando a gente observa a vida de Moisés e as coisas extraordinárias que aconteceram na vida dele. Por ele ser um servo de Deus, totalmente entregue à causa de Deus, ele viu, sentiu e observou coisas extraordinárias. Moisés foi o intermediador da lei dos 10 mandamentos, a lei escrita diretamente pelo dedo de Deus, onde nós hoje seguimos. Moisés, ele sentiu a presença de Deus de perto. E Moisés foi tão amado e ele foi um líder tão diferenciado que Deus o tomou para si também, assim como Enoque e Elias. E em Deuteronômio 34, a gente começa lendo no versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Versículo 2. E todo o Naphtali e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. Se você continuar lendo, versículo 3, 4, ali Deus caracteriza, aqui Deus mostra a Moisés a terra de Canaã, a terra tão esperada pelo povo hebreu, a promessa que Deus tinha feito a Jacó, Deus tinha feito a Abraão, Deus tinha feito a Isaac, ali Deus mostra a Moisés. Porém, se nós adiantarmos um pouco até o versículo 4, o Senhor diz a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Versículo 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então aqui caracteriza a morte de Moisés, poderoso servo de Cristo, de Deus. Queridos, antes da gente entrar em Josué, eu gostaria de fazer uma oração
com vocês, para que Deus ilumine nossa mente, o restante desta mensagem. Curve suas frontes e vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa e mais esta noite, ó Pai, para conversarmos e falarmos um pouco sobre a Tua mensagem. Por favor, Senhor, ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, que o que for falado aqui, Senhor, venha engrandecer a nossa mente, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração. Que ao abrirmos a Tua palavra, ó Pai, como já abrimos, o Teu Espírito venha falar diretamente aos nossos ouvidos. Possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Guia esta mensagem, ó Pai, que o Teu Espírito fale poderosamente àqueles irmãos que se encontram aqui presentes e àqueles irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Por favor, Senhor, esteja conosco. São essas bênçãos que eu lhe peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Moisés é o mais famoso líder do antigo povo de Israel. Ele cumpriu uma tarefa muito especial, conduzir o povo de Israel até a entrada de Canaã, a terra prometida. Porém, o máximo que conseguiu foi contemplar a terra. Deus tinha outros planos para ele e resolveu substituí-lo por Josué, que era um de seus auxiliares. Vejamos a descrição dos últimos momentos da vida de Moisés, aqui no Deuteronômio 34, de 1, versículo 1, versículo 4, até o versículo 6, a gente pode observar que a gente já leu. No entanto, antes de ir para a sepultura, Moisés pôs as mãos sobre Josué, enquanto o Senhor derramava sobre ele o seu espírito. Então aqui a gente observa que antes de Moisés ele descer à sepultura, ele escolhe um substituto, Deus fala ao coração dele e Moisés ergue suas mãos sobre Josué. E Josué ali, ele assume a grande responsabilidade de guiar o povo de Israel até Canaã, até a terra prometida. Então, no versículo 9 de Deuteronômio 34, diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, poderoso servo de Deus, Moisés, ele estende as mãos sobre Josué e transfere o seu título, ele transfere a sua posição, e Deus escolhe Josué para guiar o seu povo. E assim Josué ele tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Que nós observamos que Moisés ele era valorizado pelo povo de Israel. O povo de Israel via Moisés como um grande líder. Então Josué assume essa responsabilidade em nome do Senhor, por amor ao Senhor e por amor também ao povo de Israel. Então ali Moisés ele transfere a sua responsabilidade e Josué tem um grande desafio. Então a gente pode imaginar quão amedrontado Josué, por mais corajoso que ele fosse, quão amedrontado Josué ficou naquele momento. Mas nosso Deus, ele é poderoso, nosso Deus, ele nos ama, nosso Deus, ele ama você, ele ama a mim, e ele não ia deixar Josué desamparado. Então, Deus ele tinha consciência da grande responsabilidade que Josué iria assumir. E nesse momento, Deus ele fala com Josué. Quando a gente entra aqui, sai de Deuteronômio e entra em Josué capítulo 1, nos versículos 1 em diante, você lê o que Deus fala para o seu servo Josué. Aqui na minha Bíblia diz que começa o título da passagem, diz: Deus fala a Josué e anima-o. A gente percebe que Josué com certeza estava preocupado, porque ele pegaria uma grande responsabilidade. Moisés assumiria o posto que um dia foi de Moisés, e Deus fala com ele. Vamos ler aqui versículo 1 de Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Eu queria bem que você prestasse atenção em como, parando um pouquinho a leitura, em como que o autor aqui ele diz, como que se refere a Moisés, como que Deus se refere a Moisés, como Moisés era valorizado perante o povo, perante Deus e perante o povo. Por diversas vezes, toda vez que aqui você ouvir o nome de Moisés, é seguido por servo do Senhor. Aqui no versículo 1 está: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo. Isso é Deus falando para Josué. Ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3, muito famoso: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4,
desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Sem dúvida, o momento da morte de Moisés foi um momento traumático para o povo. Após 40 anos de demora para entrar na terra prometida, o povo, prestes a iniciar a etapa decisiva da conquista, perdeu o experiente líder Moisés. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Assim como Moisés fora capacitado pelo poder de Deus para libertar os israelitas da servidão egípcia, de igual modo Josué recebeu um chamado especial para guiar o povo na etapa de posse da terra, e o chamado veio acompanhado de uma promessa. Então você observa o chamado de Josué, o poderoso chamado de Deus, onde ele fala para Josué, ele tranquiliza Josué e fala que eu vou te guiar, eu estarei com você, eu te guiarei por esse difícil caminho. Se a gente continuar lendo aqui o versículo 5, diz o seguinte, Deus falando para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A missão confiada a Josué era um grande desafio, envolvia riscos, mas a promessa do Senhor também era grandiosa. Então aqui você observa nesses versos que, por mais que o trabalho de Josué, a responsabilidade de Josué a partir daquele momento oferecesse riscos, Deus garante que estaria com ele. Deus garante que ele seria... Deus diz para ele ser forte e corajoso e não temer nada, porque ele estaria com ele. Você vê como Deus, ele guia os seus filhos. Assim como Deus guiou Moisés a todo tempo, ele também guia Josué e garante a Josué que se ele escolhesse o caminho de Deus, se ele escolhesse o posto que foi proposto a ele, que ele escolheu assumir, se ele escolhesse ser fiel, ele seria recompensado. E Deus também fala isso para nós hoje. O povo devia continuar confiando no mesmo Deus que havia sustentado Moisés. Então você vê que, além da responsabilidade, Moisés, ele carregava o legado do próprio Deus, o Deus que guiou o povo no deserto. O Deus que esteve com Moisés agora estaria com Josué. E era dever de Josué levar esse Deus, continuar levando com excelência esse Deus a todo o povo hebreu. Era dever de Josué, nesse momento, administrar o povo, comunicar a vontade de Deus ao povo, guiar o povo na vontade de Deus, manter a espiritualidade do povo hebreu, do povo de Israel forte. Essa era a grande responsabilidade de Josué. Josué, uma responsabilidade dele, outra responsabilidade dele era continuar guiando o povo de Israel. Deus continuava no controle da situação. Não havia razão para desânimo. Eu estudando esse sermão, quando eu li essa frase, onde Deus continuava no controle da situação, eu observei, eu parei para pensar nesse momento que a gente acabou de viver. Agora a gente está, graças a Deus, a gente está voltando para a igreja. Mas a gente viveu momentos de angústia. Tenho certeza que durante esse período, esses 3 a 4 meses que a gente esteve em casa, você, pelo menos alguma vez, indagou o que iria acontecer, qual seria o futuro do país, qual seria o seu futuro. Eu me indaguei qual seria o meu futuro. De vez em quando a gente bate aquele desespero, você fica sem saber o que vai acontecer. E eu creio que quando Moisés morre, Josué assume, Josué meio que se sentiu assim. Nesse período difícil, nesse período onde ele não sabe o que iria acontecer, ele não saberia se continuaria com a mesma qualidade de Moisés, com a mesma excelência que Moisés guiou o povo. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus ainda estava no controle. Deus, ele fala para nós hoje: eu ainda estou no controle. Apesar de toda a situação, apesar dos problemas que você passa, apesar dos momentos difíceis, apesar das situações difíceis, assim como Deus falou a Josué, ele fala para cada um de nós que ele está no controle.
Deus está no controle da situação. Deus está no controle do seu povo. Um grande líder encerra a carreira, mas no plano de Deus, outro grande líder já estava preparado. Nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós sabemos que Ele sabe o fim desde o princípio. E nós, como cristãos, devemos confiar o nosso futuro nas mãos de Deus. O desespero, a angústia, ela é normal. Mas nós, como servos de Deus, como representantes do povo de Israel, que foi liberto por Moisés, nós devemos ter a nossa segurança firmada no nosso Deus, nosso onipotente, onipresente, onisciente Deus poderoso que está nos céus olhando por cada um de nós. Isso que Josué tinha. Você entende que quando o povo de Israel, a liderança do povo de Israel muda, Deus já tinha tudo preparado. Nesse momento de Josué 1, Josué ainda não sabia, mas nós, ao observarmos o restante da história de Josué, quão grandes feitos Josué fez dali para frente. Depois que Deus chama Josué, tranquiliza Josué, e Josué aceita o chamado, Josué é usado de maneira poderosa, assim como o seu antigo líder Moisés. Josué, aquele episódio ali de Jericó, das muralhas de Jericó, onde Josué, o povo, ele cerca ali as muralhas de Jericó. Josué, quando ele vai espiar ali a terra de Canaã, no episódio de Raabe, você continua lendo ali o livro de Josué, continua vendo as histórias. Josué foi usado poderosamente de várias formas. Mas isso tudo porque ele confiou em Deus. Porque no momento que talvez ele não sabia o que iria acontecer, ele depositou toda a sua confiança em Deus. Uma coisa que a gente fala muito no clube de desbravadores é que Deus, ele sempre te dá uma segunda chance, ele sempre tem uma história, ele sempre tem uma história preparada para você. Mesmo que você não acredite, ele sempre tem uma história preparada para cada filho dele. E não é porque um grande líder, teve que sair do seu posto, ou por qualquer motivo, ele não vai levantar outro líder de grande qualidade, não vai levantar outro líder inspirado, outro líder dedicado. Deus tem tudo em suas mãos. O que nós devemos fazer? Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Nós devemos confiar nos planos de Deus. Um servo de Deus que confia verdadeiramente em seus planos, grandes maravilhas acontecem em sua vida, como foi com Moisés, como foi com Josué, como foi com tantos outros servos que a gente pode observar na palavra de Deus. Em todas as épocas da história da igreja, têm ocorrido mudanças na liderança. Antigos líderes são substituídos por novos líderes. Isso se tornou rotina. São mudanças de pastores, de anciãos e diretores de departamentos. Mas a mensagem de Deus é a mesma para os novos líderes. Queridos, uma coisa que a gente vê muito na nossa igreja, todos os anos, na nossa reunião de comissão, novos líderes são escolhidos. Como eu disse o exemplo agora há pouco, muitos desses líderes, às vezes, assumem seus cargos, assumem essas responsabilidades com insegurança, sem saber o que vai acontecer. Experiência própria, quando eu fui votado para ser ancião, para assumir esse cargo, eu fiquei muito inseguro, fiquei muito preocupado, não sabia o que iria acontecer. Um jovem de 19 anos, não tinha muita noção da vida, é escolhido para um cargo de grande responsabilidade na causa de Deus e ele fica inseguro. Mas naquele momento eu orei e disse: Senhor, se for da tua vontade, que o teu Espírito venha me guiar. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje, pregando. E para a minha própria surpresa, eu ainda sou ancião e ainda estou aí assumindo. Então Deus, por mais que você seja incapaz, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você não se sinta preparado para aquela posição, Deus, se for da vontade de Deus, se você aceitar o chamado, dependente de como você esteja, Deus ele vai te capacitar. Nós sabemos disso. Nós como cristãos sabemos disso. E muitas das vezes nós ainda não confiamos. Muitas das vezes num período de quarentena, num período onde o Covid-19 está matando muitas pessoas, nós olhamos para o céu e falamos: onde está Deus? Por que Deus permite isso tudo? Mas, queridos, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, nós já sabemos disso.
E nós devemos hoje confiar em Deus e confiar que o nosso futuro está nas mãos dele. Como Josué confiou, como muitos servos de Deus, eles confiaram e confiam ainda hoje, quando são escolhidos para cargos de grande responsabilidade. E não se sentem preparados. Deus, ele mostra que a mão dele está sobre esses servos. A mensagem de Deus é a mesma para os novos líderes. Vamos ler agora Josué no capítulo 1, continuando no capítulo 1, os versículos 7 e 8. Versículo 7 de Josué 1. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu queria, nesses 2 versículos, ressaltar hoje, nessa noite, 3 pontos com você. Primeiro ponto, aqui Deus fala a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Ainda hoje o líder da igreja, para obter sucesso, deve seguir o conselho de Deus nestes 3 pontos que foram indicados a Josué. O primeiro ponto, não cesse de falar deste livro da lei. Ou seja, o servo de Deus, que assume o chamado de Deus, ele não deve cessar em pregar esta palavra. Como eu já preguei aqui outras vezes, a palavra de Deus ela transforma. O evangelho ele incendeia o nosso coração. E como cristãos é nosso dever continuar este evangelho, proclamar este evangelho. O ser humano que assume um cargo, que assume uma liderança, que se compromete com a causa de Cristo Jesus, ele deve ter o evangelho no seu coração e deve viver para ele, deve pregar para todas as pessoas, deve viver pregando este evangelho. Este evangelho tem que ser real, este evangelho tem que ser sincero, este evangelho tem que estar ligado no coração dos servos de Cristo Jesus. Como a palavra de Deus, como o amor a Deus estava no coração de Josué, hoje a palavra de Deus deve estar linkada em nossos corações, deve estar agarrada, deve estar ligada aos nossos corações. E nós devemos pregar. Então o primeiro ponto é que nós não cessemos de falar deste livro da lei. Que a palavra de Deus esteja nos nossos corações. Que ao recebermos o chamado de Cristo Jesus, recebemos o chamado do nosso Deus, a palavra de Deus esteja firmada no nosso peito. O segundo ponto, medita nele, no livro, dia e noite, que tem a ver com a devoção pessoal. Quando você tem o evangelho no coração, quando você recebe o chamado, é inevitável que você continue, que você todos os dias se aproxime mais de Deus. Que você todo dia clame o nome de Deus, que você todo dia renove a sua relação com Deus. Um servo que aceita o chamado poderoso de Deus, ele quer aprofundar sua relação todos os dias. Nós aqui na igreja, nós ouvimos durante muito tempo, muitos sermões dizendo que nós devemos praticar nossa devoção pessoal. E como eu sempre digo, às vezes parece que nós não estamos escutando isso, que nós não estamos ouvindo direito esta palavra. Querido, se você hoje está na igreja, se Jesus um dia alcançou o seu coração, você deve querer ficar perto dele todos os dias. A cada dia, no momento que você acorda, você deve querer, com todas as forças do seu coração, estar ligado com Cristo, conversar com Cristo, aprender mais sobre Cristo, estudar a palavra de Deus. A devoção pessoal, ela é o que mantém o cristão, o servo fiel de Deus, vivo na obra. A devoção pessoal, ela tem um papel fundamental. Ela é talvez o pilar principal na caminhada com Cristo até a Canaã celestial. Josué, ele só se manteve fiel. Josué, ele só foi usado poderosamente por Deus. Maravilhas aconteceram na vida de Josué. Por quê? Porque Josué mantinha a devoção pessoal com o seu verdadeiro mestre, com Deus, com Cristo Jesus. E esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero ressaltar com você nesta noite. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, que tem a ver com a obediência. Então, quando você prega, quando você exercita a sua vida devocional com Cristo Jesus,
a consequência disso é a obediência. É a obediência a Deus. Josué só foi um grande líder, assim como Moisés, porque também ele foi obediente a Deus. A obediência a Deus é uma consequência de todo um relacionamento, de aceitar o chamado, de estar com a palavra de Deus viva. Não tem como no coração. Não tem como uma pessoa com a palavra de Deus no seu coração, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a palavra de Deus, não ser obediente. Se você tem uma devoção matinal, se você tem uma devoção ideal, se você tem a palavra de Deus, você deve obedecer a Deus. E a obediência a Deus é o único meio que nos levará até a Canaã celestial. Nós obedecemos a Cristo em forma de gratidão pelo que Ele fez por nós um dia, porque Ele morreu por nós. E Josué e Moisés, eles tinham a obediência a Deus como característica do seu ministério nesta terra. O resultado de todos esses 3 passos na sua vida será a conquista das metas e objetivos que Deus tem colocado diante de cada líder, diante da sua vida. Josué 1:8 termina dizendo: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus, em Josué 1, ele instrui Josué, ele fala para Josué todos os passos que ele deveria seguir para ser um líder, como Moisés foi. E no final de tudo, Deus ele faz a promessa: se você fizer tudo isso, o seu caminho, prosperará o teu caminho, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não tem como, meu querido irmão, você ser mal-sucedido na obra, na vida cristã, na sua liderança, no seu ministério aqui nesta terra, se você segue estes passos, se você segue os passos que Moisés seguiu, que Josué seguiu. É inevitável a sua fidelidade a Cristo quando você tem a palavra no coração, quando você tem a sua devoção com Deus, o seu relacionamento com Deus e quando você obedece às leis e os preceitos de Deus. Deus ele diz, para você ter sucesso, para você ter tranquilidade neste mundo, esteja firme, esteja ligado comigo, esteja ligado com a minha palavra, ouça a minha voz. Deus ele fala isso ao nosso coração. Para a igreja cristã, a missão também é específica. Então, quando a gente observa a vida de Josué, a gente observa que Josué viveu na missão. Josué viveu com uma missão específica. Josué viveu por um propósito. E hoje, Deus ele apela à sua igreja. Hoje, Deus ele apela a cada um de nós para que vivamos também com um propósito, com uma missão. E qual é essa missão? Queria que você abrisse sua Bíblia, você também que está no Facebook, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20. Também um famoso verso, que muitos de nós sabemos. Mateus 28, versículos 19. Aqui nós temos o nosso chamado e a nossa missão, que o nosso mestre que morreu na cruz por nós nos dá. Quando Jesus aqui está ascendendo ao céu, nos últimos momentos, onde ele fala com seus discípulos, com o povo que estava ali, ele diz o seguinte, também vou ler o verso 18, para complementar aqui a nossa leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim como Cristo Jesus, assim como Deus deu uma missão para Josué, deu uma missão para Moisés lá na sarça ardente, Jesus ele deu uma missão para cada um de nós quando ele ascendeu ao céu. Nos últimos momentos dele aqui nessa terra, Deus ele fala conosco, diretamente para cada um de nós, porque isso aqui é real hoje. No momento que você aceita o chamado, no momento que você diz sim a Cristo Jesus, qual que é a sua missão? É simples. É uma palavra só que você tem que ter firmado no seu coração. O ide. O ide. Vá. Pregue meu evangelho. Viva baseado nesse evangelho. E você alcançará a recompensa eterna. Amém, queridos? A palavra de Deus, Jesus ele deixa muito clara qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão para o chamado? E ele também nos faz uma promessa no versículo 20. Ele continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Eu particularmente, quando leio este verso, quando leio esta parte de Mateus, eu fico muito feliz porque aqui o nosso Mestre Jesus, ele diz que estará conosco todos os momentos. Quando eu falei aqui das dificuldades desse período que nós passamos há um tempo atrás agora, graças a Deus estamos voltando, quando eu falo das dificuldades que talvez Josué tinha em assumir o grande legado do seu líder Moisés, e Moisés também lá atrás no seu chamado, quando ele indaga a Deus algumas coisas, quando eles aceitam, Deus ele fala a mesma coisa: se você fizer tudo quanto eu tenho te ordenado, eu estarei com você todos os dias da sua vida. E Deus ele fala isso para cada um de nós hoje. Deus hoje ele fala no nosso coração, fala no meu e fala ao seu. Aceite o chamado que eu tenho para você. Aceite o chamado que eu tenho para você nesta noite, e eu estarei com você todos os dias da sua vida. E qual é a recompensa? A recompensa está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 2, para nós finalizarmos a nossa mensagem desta noite. Apocalipse 2, 10. A nossa recompensa. Diz o seguinte, Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. A parte principal que eu queria focar nesta noite: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a nossa promessa. Esta é a nossa recompensa. É isso que Cristo fala ao nosso coração. Lutero é um exemplo de determinação em prosseguir na direção determinada pela palavra de Deus. Diante da provocação daqueles que queriam que ele renunciasse sua fé em Cristo e o caminho da salvação, ele permaneceu firme e confiante. Lutero usou a palavra de Deus como escudo. Vejam a firmeza em suas palavras. Agora a gente medita rapidamente sobre a vida de Lutero, que a mensagem vem na sua parte final falando sobre Lutero. E a gente lembra que quão importante Lutero foi para a obra de Deus. Como Josué e Moisés no passado, num período de trevas, onde a palavra de Deus estava sendo manipulada e fortemente mascarada pelo cristianismo romano, Lutero se levanta, o Espírito Santo fala ao seu coração e ele enxerga que muitas das coisas que estavam ali sendo ensinadas naquele período estavam erradas. E ele fala: peraí, eu quero ser fiel, eu quero a fidelidade, eu quero servir a Deus da maneira correta, eu quero seguir a Jesus Cristo da maneira correta, eu quero viver o Evangelho, eu quero ser um daqueles que um dia estarão na Canaã celestial, que receberão a coroa da vida eterna. E Lutero se levanta, e nós todos sabemos o restante da história. Se hoje nós estamos aqui, um dos motivos de nós estarmos aqui é porque Lutero se levantou naquele período e começa a Reforma Protestante, onde a salvação, onde o cristão viverá pela fé, e dali em diante. Lutero foi um grande líder como Josué, como Moisés, e como cada um de nós pode ser hoje. E tem duas citações aqui de Lutero que a irmã White faz nos seus livros que eu queria ressaltar. Lutero diz o seguinte: podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e renúncia. Quando a gente observa a história de Moisés e Josué, de Paulo, de Pedro, de todos os discípulos de Cristo Jesus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós vemos que todos eles têm uma coisa em comum: nenhum deles experimentou a fuga e a renúncia. Todos eles assumiram a sua missão com coragem, com fé e confiança em Deus. E todos eles foram grandes na obra de Cristo Jesus. E eu pergunto a você, meu irmão, como Lutero disse aqui, vai você fugir e renunciar a esta maravilhosa mensagem? Faço um apelo a você que olha para a gente, que está assistindo a gente pelo Facebook. Você vai renunciar a esta mensagem? Você vai renunciar à força, o fogo do Evangelho, o chamado de Cristo Jesus para você? Pelo amor de Deus, meu irmão, não renuncie esse chamado, porque você estará negando uma promessa certa de Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é a salvação. Aceite o chamado de Cristo. Faça como Lutero e todos os outros. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e renúncia. A segunda citação de Lutero: não façais violência à minha consciência, que está ligada e encadeada às Escrituras Sagradas. Outra característica
que nós não podemos sair daqui sem saber. Aquele que aceita o chamado de Deus, aquele que não foge e nem renuncia, ele tem a palavra de Deus encadeada no seu coração. Esse termo encadeada é muito interessante. O que quer dizer esse termo encadeada? Quer dizer presa, quer dizer trancada a fio no cadeado no seu coração. Que a palavra de Deus hoje esteja trancafiada no seu coração. E que nós possamos seguir o que diz Hebreus, capítulo 2, no seu versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus coloque no nosso coração o desejo de ser como Josué e Moisés, todos aqueles que aceitaram o seu chamado. Possamos estar com a palavra de Deus no nosso coração, que possamos sair daqui hoje, apesar desse período difícil que vivemos, inflamados pelo Espírito de Cristo Jesus. Nosso objetivo tem que ser o que estudamos algumas lições atrás. O que o pastor pediu aqui antes de começarmos a nossa mensagem, que é clamar pelo derramamento do Espírito Santo, que é clamar para que o Espírito Santo chegue perto de nós, que é parar de pestanejar, parar de colocar coisas na frente do nosso chamado, do nosso objetivo, que é seguir a Cristo e salvar o máximo de pessoas que pudermos. Amém? Vamos agora cantar um hino para finalizar, o qual não podia ser diferente. Vamos cantar o hino Josué 1. E medite na letra deste hino, porque ele tem uma relação especial com a mensagem desta noite. Todo lugar que pisar o teu pé vou te dar, até o horizonte onde o sol se esconde darás, e ninguém te poderá resistir, assim como fui com Moisés. Serei contigo, serei contigo. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Todo lugar que pisar o teu pé, eu vou te dar. Cante comigo. Todo lugar que pisar o teu pé, vou te dar, até o horizonte onde o sol se esconde darás, e ninguém te poderá resistir, assim como fui com Moisés. Serei contigo, serei contigo. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares.
andares, e não haverá rio profundo, exército mulherás pra te impedir de entrar em Canaã, de entrar em Canaã. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Vai agora entrar em Canaã. Vai agora entrar em Canaã. Você vai entrar em Canaã. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Curve sua fronte onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio grandioso de te adorar e estar mais uma vez, ó Pai, aqui te buscando, te adorando e ouvindo sobre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito fala ao nosso coração e nos encoraja, ó Pai, a cada dia nos estar mais ligados a ti. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque temos o privilégio de estar contigo. Que o Senhor coloque no nosso coração a coragem, ó Pai, o desejo e a vontade de servir, a coragem de fazer a tua vontade, a coragem de proclamar a ti, ó Pai. Possamos, ó Pai, seguir o exemplo do teu servo Josué, teu servo Moisés, de todos os teus servos onde nós meditamos, ó Pai, que tiveram em comum na sua vida a entrega total e sem reservas ao teu evangelho, à tua mensagem, à tua missão e ao teu chamado. Por favor, Senhor, nos chame. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos tranquilize, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos dê paz para continuarmos vivendo neste mundo tão terrível, onde todos os dias nós temos mais e mais motivos para estar cada vez mais perto de ti e querermos cada vez mais o céu. Por favor, Senhor, nos guie, que agora, Senhor, ao voltarmos para nossas casas, ao desligar, os irmãos que estão nos acompanhando, ó Pai, ao desligar o celular, que eles venham, ó Pai, lembrar desta palavra, lembrar que o Senhor nos chama, que o Senhor quer, que o Senhor deseja que nós aceitemos o seu chamado, para podermos nos juntar a ti um dia, ó Pai, aí na Canaã Celestial, onde o Senhor nos espera e nos aguarda. Muito obrigado por tudo. São essas bênçãos que eu lhe peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou.